Nós éramos muitos, inúmeros, e todos com vestes brancas, falando do amor de Jesus. Creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer com todos nós. Eu entendo que pelo fato de não estarmos aqui, ainda que seja em vários estados, porque cada um vem de um estado, principalmente aqui da Toniolo, cada um vem de um lugar do Brasil, eu creio que o Senhor tem grande obra para fazer. E como os irmãos disseram, Jesus não olha para as placas de igreja, mas Jesus olha para uma obra, a obra dele. Louvado seja o santo nome do Senhor. Gostaria de deixar para a nossa meditação, nesta tarde, apenas um versículo da carta aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo de número 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Meus irmãos, nada é como era antes. Foi a frase que eu ouvi um senhor falar por esses dias, e eu comecei a meditar nas palavras que aquele homem falava, e comecei a dar crédito a tudo aquilo que ele disse. Nada é como era antes. Comecei a olhar para a ciência, comecei a olhar para a medicina, e vejo que doenças que há 70 anos atrás não tinham nem diagnóstico, hoje em dia tem cura. E tantas outras coisas. Lugares onde não era possível chegar a luz, a energia elétrica, hoje em dia já tem. E a energia também mudou. E quando eu olho até mesmo para os esportes, eu vejo que times, ou mesmo seleções que outrora eram fortes, hoje em dia são fracas. Outras que eram fracas, hoje em dia são fortes. Lugares que eram ninguém habitava, hoje em dia são lindas cidades. E nada é como era antes. E quando eu começo a dar razão a este homem, uma palavra vem ao meu coração. No meio de tanta mudança, seja para melhor ou para pior, há algo que não muda. Há algo que continua inabalável. Há algo e há alguém que não muda, que não mudou e jamais mudará. E esta palavra que eu quero deixar para o coração dos irmãos. O Cristo, Jesus Cristo, aquele ao qual nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o santo nome do Senhor. E para entendermos que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, nós temos que entender o que Jesus fazia ontem. Diz a Bíblia no passado, segundo o evangelista Lucas, no capítulo 7, versículo 11, que Jesus está chegando com seus discípulos e uma grande multidão às portas da cidade chamada Naim. E Jesus, ao chegar lá, ele observa um cortejo fúnebre. Ele observa uma grande multidão que está levando um jovem para ser enterrado. E ao lado deste caixão vai uma mulher chorando. A Bíblia diz que esta mulher é viúva e mãe de um filho único que está morto. Segundo a tradição judaica, a coisa mais importante para uma mulher era uma família, era um casamento. Eu começo a entender, eu começo a meditar, eu começo a ver esta mulher ainda muito jovem, ajoelhada aos pés da sua cama, pedindo a Deus um marido, pedindo a Deus uma família, pedindo a Deus um sonho realizado, pedindo a Deus que se realize o seu sonho. E Deus realiza, porque Deus faz coisas na nossa vida. Mas há algo que acontece na vida dessa mulher que vai marcar a sua história. O seu marido vem a falecer. E como que diz aí no mundo, né? Um bordão que diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O raio da morte cai duas vezes na casa desta mulher. Esta mulher que já tinha perdido o seu marido. E algo mais importante que o marido era deixar descendência, era deixar descendente, era deixar alguém. E ela tinha um filho. Esse filho era sua esperança. Esse filho fazia parte de um sonho que ela pediu a Deus. Mas agora, meus irmãos, chorando, do lado do caixão do seu filho morto, ela se encontra com seus planos frustrados, ela se encontra com seus sonhos mortos. Esta mulher é uma mulher que se encontra angustiada, triste, abatida, mas a vida dela está prestes a mudar, porque um homem chamado Jesus chegou às portas de Naim. Aleluia. E olhou para ela. Um homem que é denominado mestre, aleluia, ele que é o sol da justiça, a estrela da manhã, aquele que não mente, aquele que na sua vida só viveu verdade, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Um dia ele olhou para aquela mulher, e nesta tarde ele tem olhado para cada um de nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, me chama a atenção porque Jesus, ao olhar para aquela mulher, Jesus chega para ela, e é interessante porque vem uma grande multidão, uma multidão que está indo com ela para enterrar o seu sonho.
Talvez nesta tarde, alguns de nós tenhamos sonhos mortos, sonhos que estão prestes a ser enterrados, mas ainda não foram. E nesta multidão que nos segue, meus irmãos, nem todos que choram conosco choram porque o nosso sonho morreu e estão tristes. Alguns choram simplesmente por falsidade e estão dizendo: acabou para ele, acabou para ela, o sonho dele não tem mais jeito, não tem como voltar atrás, foi falido, acabou, os seus planos, os seus sonhos, tudo que ela desejou, Deus fez, mas acabou, não vai fazer mais. Mas a história estava prestes a mudar. Jesus, quando encontra com ela, Jesus diz assim para ela: mulher, não chores. Aleluia. Eu quero falar para os amados irmãos que Jesus Cristo tem contemplado cada lágrima que cai do nosso rosto. Oh, aleluia. Meus irmãos, Jesus sabe cada gota que tem escorrido pela nossa face. Creio eu que aquela mulher não entendeu quem é este homem, porque ele tem mandado eu chorar. Ele não sabe que o meu sonho morreu, ele não sabe que para mim não tem mais jeito. Olha só, eu estou indo enterrar ele. Mas Jesus, antes mesmo que ela pudesse falar alguma coisa, Jesus toca no esquife, toca no caixão e diz: jovem, a ti te digo. Meus irmãos, meus amados, o nosso sonho Jesus está chamando de jovem, porque Ele está renovando nesta tarde. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Jesus, quando diz isso, o jovem se coloca de pé. Eu quero dizer algo para vocês, meus irmãos. O Deus que ressuscitava sonho no passado, Ele continua ressuscitando até hoje. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ainda que muitos disserem: o teu sonho está morto, a tua esperança acabou, tua fé não adianta mais. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. E ontem mesmo eu conversava com o irmão José, o Piauí, e nós dizíamos, ele falava assim: o amanhã não existe. E eu me pego nessa palavra, aleluia, porque a Bíblia não diz assim: Jesus Cristo é o ontem, é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Não diz, não diz. Ele diz simplesmente assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus, a Bíblia vai dizer lá em Isaías que um filho se nos deu, um menino nasceu, e o principado estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Meus irmãos, a eternidade é de ponta a ponta e não acaba. Mas Jesus, mesmo que ela ainda não acaba, Jesus ainda se torna o Pai dela. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu teria um trilhão de coisas para falar que Ele fazia no passado e continua fazendo no presente. Mas eu só queria deixar isso para os irmãos meditar e guardar dentro do seu coração. Nesta tarde, Jesus nos viu e disse assim: o teu sonho está ressuscitando. Aleluia. Aleluia. O teu sonho está ressuscitando. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia.